Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Presper, eu estou com esse canal aqui no YouTube para vocês curtirem, se inscreverem, trazendo histórias reais da medicina para vocês, com grandes ensinamentos de vida para todos nós. Hoje eu vou contar a história de quando eu era residente de cirurgia geral, isso já faz bastante tempo, isso em meados de 2004, 2005, quando entrei na cirurgia geral. E lá, como cirurgião geral, a gente opera tudo. A gente faz todo tipo de cirurgia, trata câncer, trata cirurgias aí, doenças do aparelho digestivo, e a gente passa em todas as especialidades, então acaba tendo cirurgia torácica, um pouquinho da própria cirurgia plástica, que é o que eu faço mais atualmente. E tem a história de um paciente, um amigo, posso chamar assim, quando eu era R1, que é o primeiro ano de residência de cirurgia geral, quando eu estava no meu primeiro ano, a gente acabava ficando muito próximo aos pacientes terminais. O que é isso? Aqueles pacientes que estavam na beira do leito para a morte. Então, esse é um paciente, eu não me recordo ao certo o nome dele, mas era um homem que já estava bem consumido, bem emagrecido por conta de um câncer de estômago que ele tinha. E ele estava internado sozinho, eu me recordo que ele ficava sozinho no quarto dele. E eu me encontrava de plantão na época ali no pronto-socorro e eu fui o residente designado para cuidar desse amigo que eu posso chamar atualmente. Ele me ensinou muito aí em poucas horas que eu passei com ele. E eu fiquei ao lado dele ali, tomando conta, conversando, mais conversando do que tomando conta, dando um pouquinho de carinho, né? O que faltava para ele, porque ele tinha uma doença terminal, um câncer que já tinha evoluído. E ele me contou uma coisa muito interessante. Vocês estão preparados para ouvir? Ele me falou que o seguinte, ele tinha ganho muito dinheiro na vida, tinha também perdido muito dinheiro na vida, ele tinha ali ao redor de 45 anos na ocasião, eu considero jovem porque eu já estou com 40, né? Então eu acho que eu sou jovem, ele era jovem na época também. Eu tinha apenas 22, 23 anos, se eu não me recordo ao certo. E ele falou que todo o dinheiro que ele tinha ganho, todo o dinheiro que ele tinha perdido, tudo que ele tinha gasto, os bens materiais que ele tinha possuído, não significavam mais nada para ele naquele momento de beira de morte, sendo que os 4 filhos que ele havia tido na ocasião, nenhum deles estava presente, nenhum deles dava mais valor ao próprio pai que tinham, por ele ter sido extremamente materialista e não ter passado tempo com os filhos, não ter dado a atenção que eles achavam que mereciam. E qual que era a conclusão? Eu sempre pergunto assim para um paciente, uma pessoa que está terminal, o que você acha, o que você me aconselha para a vida? Porque eu quero levar isso para a minha vida também, para a minha família. Hoje eu considero que a família é um dos pilares mais importantes da minha vida. Deixe nos comentários o que é o pilar mais importante para a vida de você. Eu quero ouvir de você que está me assistindo agora, eu quero tocar no seu coração, que você fale para mim, compartilhe o que você acha que é o pilar mais importante da sua vida, mesmo que seja o pilar do dinheiro, não tem problema. Nós temos mudanças de pilares, de paradigmas durante nossa vida toda, então a gente pode às vezes estar muito focado em uma direção e depois acontecer algo, ou independente, a gente ter um amadurecimento e mudar esse nosso pilar e ir para uma direção que a gente considere mais nobre naquela ocasião. Pessoal, na vida não tem muito aí certo, errado, a gente não tem que ficar muito pensando em julgamento, tá? Então nessa ocasião, voltando na história do seu João, vamos dizer que era o seu João, e ele me contou assim, doutor, de que nada me adiantou ter passado a vida toda dedicado ao materialismo, ao consumismo, ao próprio capitalismo, comprando coisas, vendendo, ganhando dinheiro, em momentos perdendo por conta de um investimento errado, e não considerando as pessoas que hoje, há algumas horas da minha morte, o seu João morreu poucas horas após essa nossa conversa, infelizmente. Ele me falou o seguinte, ele falou que de nada tinha adiantado uma vida totalmente materialista, sendo que ele não tinha considerado 2 pontos que eram muito importantes para ele naquele momento pré-morte, que era 1, a família, e 2, o próprio Deus, ele confiar num ser superior e ele ter como essa confiança algo que o orientasse na vida dele, que não fosse somente materialista. Então o que eu quero deixar de recado para vocês é esse, pessoal. Dinheiro é importante na nossa vida, ele paga as contas, ele resolve muitos problemas, ele não é o vilão, tá? O dinheiro não é o vilão, então se você precisa, quer ganhar, tem um projeto, vá em frente. O que eu quero que vocês reflitam e não se esqueçam
dos outros pilares que são muito importantes ou até mais do que o próprio dinheiro na sua vida, e eu vou falar principalmente de 2 pilares. Existem vários pilares importantes, mas 2 que são muito importantes, que eu considero muito. Um é o pilar da família, então dê atenção à sua família, fale para o seu marido, para sua esposa que você a ama, fale hoje, dê um abraço, dê um beijo, não vá dormir brigado. Eu sei que é difícil, todos nós brigamos, nós temos um mundo de informação dentro de nós, de emoções, mas a gente tem que evoluir, a gente deve pensar, considerar as pessoas que são importantes para nós, seja os filhos, às vezes nós temos amigos como pessoas muito importantes, como pessoas que são praticamente parte da nossa família. Fale para ele, fale, porque é importante ele saber também, é importante ele saber qual é a sua missão de vida. É isso que eu quero terminar esse vídeo falando da sua missão. Engrandeça a sua missão, dê um valor muito maior à sua missão, e que essa sua missão não fique apenas baseada em um pilar da sua vida, principalmente no pilar que seja financeiro, capital, materialista. Distribua entre os vários pilares importantes da sua vida, dentre eles o que eu vou considerar muito importante e recomendar para vocês, o pilar da família. É muito importante, pelo menos para mim, é a minha missão de vida. E o pilar divino, Deus, existe uma pessoa superior que está olhando por nós, senão nós nem estaríamos aqui em primeiro lugar. Obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, e assim eu vou continuar gravando informações, histórias aqui da minha vida de médico para ajudar a sua vida onde quer que você esteja.